mesma narrativa mentirosa. Então não vai ter Enem, teve o Enem. E como é que foi o Enem? Não teve questão polêmica, tendenciosa, querendo direcionar para um lado ou para o outro. Então, assim, foi zero de problema. Não teve fraude, não teve roubo de prova, não teve quadrilha dentro vendendo gabarito, não teve vazamento do tema da redação. Então, foi um Enem até aquele momento perfeito, né? Perfeito. Aí o que eu descobri? Eu estava no meu Twitter, soltamos as notas, estava no meu Twitter, e eu acompanho a forma como eu tenho para interagir com as pessoas, porque a mídia realmente está muito mentirosa, a grande mídia, vai. A Marinho e Frias, vai, que eles acabam pautando o resto, né? Eles soltam e o pessoal copia. Então esses dois estão uma pegada muito mentirosa. E eu, graças ao Twitter, a gente consegue dialogar diretamente com a população. Comecei a ver uma série de queixas e reclamações da nota. Entrei no perfil das pessoas e vi que não era militante, que não era mentiroso. Liguei para o Alexandre, que é o presidente do INEP, falei: Alexandre, Houston, you have a problem. Né? A gente está com um problema que aparentemente deu alguma coisa no interior de Minas Gerais e na Bahia. Daí foram ver, e a gráfica contratada, o que acontecia no processo de impressão, no segundo dia apenas, ela pulou. Ela deu uma engasgada e trocava o gabarito com o jogo de provas. Então a pessoa corrigia, tinha a prova corrigida com o gabarito trocado. Era prejudicada. Quantas pessoas foram atingidas por isso? 5.100 pessoas. Calma aí, das 5 milhões então... 5.100. 5.100 foram atingidas. Isso. Perfeito. Qual foi o impacto? Nenhum, porque em menos de 24 horas a gente corrigiu. Antes de abrir o sistema, que é o SISU, um é a prova, o Enem, outro é o sistema. Já estava tudo corrigido. Então o impacto foi nenhum. O que teve de fato? Ninguém ficou prejudicado? Ninguém, absolutamente ninguém ficou prejudicado. Inclusive outros probleminhas que teve, por exemplo, tinha a Rebeca, estava fazendo prova e na classe tinha uma outra Rebeca. Tocou o celular da outra Rebeca. E a Rebeca teve a prova anulada. Descobrimos via Twitter também. Então foi, quem descobriu? Fui eu. Não foi a minha equipe, não, fui eu que descobri. E eu acionei a equipe para, antes de qualquer um, a gente já resolver transparência total. Segundo, de onde veio o problema da gráfica? E o pior, Duda, aparentemente é um problema que já aconteceu no passado. Só que se aconteceu com 100, 200, 300 pessoas, imagina, dessas 5.100, umas 1.500 de fato tinham condição competitiva de entrar. Mas provavelmente nem todas tinham dinheiro para entrar na justiça, convicção, ir lá pedir para abrir. Então, se foi um problema mais espalhado e menos concentrado, ninguém nem tomou conhecimento no passado, nem ficou sabendo. Como é que a gente teve certeza que ficou restrito a 5.000 pessoas? Essas 5.000 a gente já tinha corrigido, mas a gente corrigiu de novo todas as provas do Brasil com os 4 gabaritos diferentes. Então, cada uma das pessoas que fez a prova teve a sua prova corrigida novamente utilizando os 4 gabaritos. Por quê? Na maior parte, quando a pessoa não vai muito mal, né, a pessoa zerou, se não é esse caso, a melhor nota é com o gabarito correto, concorda? Sim. Então, com isso, a gente teve certeza que ficou restrito a 5.100 pessoas. Ninguém foi prejudicado. Consequência, 5.100 pessoas levaram um susto, passaram, não todas, né, porque uma parte foi mal. Em quanto tempo que foi corrigido isso? Em menos de 24 horas. Então o susto não demorou nem um dia? Não, eles passaram mal à noite, abriram a nota e levaram um susto, e aí de repente entra na justiça por dano moral contra a gráfica, daí é uma questão de avaliar, né, pelo susto. Mas de efeito prático, concreto, foi zero, tá. Nenhum, zero de impacto. Por isso que teve várias ações espalhadas pelo Brasil, mas quando a gente mostrava para o juízo que estava sendo feito, o que tinha sido feito, eles falam: não, está tudo sob controle, maravilha. E por que nós não nos pronunciamos antes? Ficou só a mídia suja, junto com a parte suja da mídia, junto com essa oposição terrorista de esquerda, alardeando, temos problema. Porque, como estava na justiça, um pronunciamento meu poderia ser visto como eu querendo forçar a barra, forçar uma situação perante o judiciário. E o governo Bolsonaro, ao qual faço parte, respeita as leis e respeita as instituições. Então nós nos calamos, apanhamos em silêncio. Passado o timing, fui convocado
primeiro, fui convocado, depois convidado para ir ao Congresso, fui lá, expliquei, e aí o silêncio se quebrou, e aí, no público correto, no momento certo, a gente explicou. E a mentira vai sendo desmascarada, a verdade prevalece. O Enem, esse último Enem, continua sendo o Enem, o melhor de todos os tempos. Não foi perfeito, mas traga outro Enem que tenha sido melhor que esse em termos de custo, de qualidade das questões. Teve Enem aí de prova vazada, aluno tendo que fazer prova em janeiro, 275 mil pessoas tiveram que refazer. Quando você refaz, em tese, você tiver um critério correto, a distribuição das notas tem que ser igual em média e em desvio padrão. Na curva de Gauss, né? Isso é, 272 mil pessoas fizeram prova depois das outras 4 milhões. Deu diferença. Então, assim, já teve coisas muito piores no passado. Esse aqui ficou localizado nessa questão bem pontual. Se espalhou um monte de mentiras e depois, no SISU, falaram que o sistema estava lento. O que estava acontecendo? Vem aumentando a quantidade de interações na internet, não só no Enem, mas na vida cotidiana. Cada vez mais as pessoas têm acesso à internet, a smartphone, né, interagem mais. E nós fizemos, o ano passado, tomamos uma decisão de fazer um upgrade ao sistema, que foi permitir interação direta, e não só passiva, mas ativa no sistema, via o celular inteligente, via o mobile. E a segunda coisa, né, o que foi feita a decisão? Antigamente todo o sistema ficava em placas. Então pega a placa e carrega no sistema. Qual o problema? Você não tem como sair correndo, precisamos de mais capacidade. Deu um problema aqui numa placa, não dá para sair correndo e comprar uma nova. Por isso que tinha vezes que o sistema ficou fora do ar 3 dias seguidos. A decisão foi ir para a nuvem. Contratamos a Microsoft. Não tem discussão. Nuvem da Microsoft. Entrou o sistema novo, já tínhamos feito todos os testes, só que o teste interativo não dá para ser replicado. Então a gente sabia que poderíamos fazer algumas adaptações no primeiro dia. O que as pessoas experimentaram? Abriu o sistema. Das 4 milhões de pessoas que fizeram a prova, quantas querem saber e entrar no resultado no primeiro dia? Todas. 4 milhões, na primeira hora. 4 milhões. O volume, isso está documentado. A gente tem a Microsoft elogiando, a gente tem documentos falando da Microsoft falando o que foi feito de sistema para atender o público. Não tem igual no setor público. Em lugar nenhum do setor público tem no Brasil. É comparável ao setor privado, a banco de setor privado. É isso que está no documento deles, que eles estão pegando para case. Tanto as duas empresas que a gente contratou são internacionais, do porte da Microsoft, e as duas querem pegar exatamente o exemplo do Mac como case de abordagem. O volume gigantesco, começou a dar uma volumetria muito grande, começou a ter uma lentidão, porque estava engargalando. A gente saiu da placa e migrou para a nuvem com a Microsoft. Na hora de migrar para a nuvem, você consegue ampliar a nuvem e expandir conforme a demanda, mas tem que, nessa primeira fase, fazer uma adaptação no software da Microsoft. O nosso do SISU estava ok, o da Microsoft precisou ser adaptado. Durante o período de adaptação, ficou fora do ar por 1 hora no primeiro momento e depois por 40 minutos no primeiro dia, em 2 eventos separados, porque engargala, aumenta a demanda, engargala. Então, no primeiro dia, teve uma lentidão e teve esses probleminhas pontuais. Na parte da manhã do segundo dia teve uma interrupção de 15 minutos e uma certa lentidão. Na parte da tarde acabou. 0 de problema. Então assim, e a gente deixou para deixar todo mundo tranquilo, falou, vai ficar aberto sábado e domingo a mais, porque fecharia na sexta. Fiquem tranquilos. Tudo rodou bem, a partir da tarde, tudo perfeito. Eu já mexi com home broker e internet banking. Eu já fiz os dois. Se você entrar no Itaú, no Bradesco, às vezes está fora do ar. Não é sempre, às vezes fica fora do ar. Você, para saber se o sistema é robusto, você pega a volumetria. O recorde histórico do passado eram 2.900 interações por minuto. A gente superou os 7.000 sem dar gargalo. Mais que dobrou, então. O sistema está muito mais robusto, muito mais preparado, muito mais forte. E isso é case, está documentado na Microsoft. Mas eu fiquei fora do ar no primeiro dia. Então vamos lá, no primeiro dia a gente não atendeu todo mundo, mas atendeu o dobro do que foi o ano passado, no primeiro dia. No segundo dia, na parte da manhã, deu um probleminha.
Mas a partir da parte da tarde rodou 100%. No terceiro dia, na parte da tarde, a gente já tinha atendido todo mundo. Tanto é que não aumentou mais, continua aberto o sistema, funcionando normal. A partir do terceiro dia, praticamente não teve mais nenhum novo acesso de um novo entrante no sistema. Então ninguém ficou prejudicado? Não. E então, basicamente, quem está reclamando só a tropa do Frota? Não, daí o que aconteceu? Foram 3 grupos que a gente identificou, porque além disso, tivemos 180 mil interações que nós recebemos, atendíamos, respondíamos individualmente as pessoas, equacionando dúvidas, e a gente acompanhando também pelas redes sociais, Twitter, Facebook, dúvidas que iam surgindo e ativamente indo atrás para responder. Eu, inclusive. Então existe um aparato do Ministério que monitora as redes sociais para ver se detecta eventuais erros, falhas, etc. Sim, como eu fiz informalmente, o MEC também se preparou para fazer isso formalmente. Porque eu vim da iniciativa privada, eu quero saber como o meu cliente está se sentindo atendido. Nada mais rápido tá que a internet. Melhor na internet que mandar um ofício, sei lá para onde, para chegar a subir na central. Juntando tudo, acho que foram 250 mil interações. Tem 3 grupos principais. O pessoal que realmente não entendia, porque de 4 milhões de pessoas, tem um grupo que não consegue entender direito como funciona o sistema, navegar, e aí a gente entrava para explicar. Então tinha um grupo de estudantes, tinha um número, tinham dúvidas legítimas e a gente interagiu. Depois tinha um outro grupo que a gente identificou, mas um terço, grosseiramente. O segundo terço eram militantes de esquerda que se fingiam passar por estudantes e ficavam entrando e colocando terror nas redes sociais. O sistema não está funcionando, está tudo um lixo, está tendo fraude, problemas, tal. E a gente ia descobrindo a pessoa à medida que ia interagindo e vendo por dentro, não estava cadastrado, chegava a militância. E o terceiro grupo era o pessoal que foi mal no Enem, chegou em casa para os pais e falou: pai, eu fui mal, mas a culpa não foi minha, foi do Abraão. E aí, geralmente, quem interagia era o pai ou a mãe que falava, que entrava nas redes para falar: ô, meu filho foi prejudicado, ele é tão bom aluno, foi super bem, será que não dá para verificar? Lógico, podemos verificar, não. Isso aí tem um quesinho de Paulo Freire, hein? Passar responsabilidade para os outros. Acho que dá. Veja, de 4 milhões, é um número relativamente pequeno. Evidentemente, naquele momento, veja, a mídia está... A família Frias e Marinho está desesperada contra a gente. Então eles passam essa percepção de terrorismo. Olha, meu, que fracasso gigantesco. Mas em termos de processos judiciais, absolutamente, quando você olha os números, continua sendo o melhor Enem de todos os tempos. Não quer dizer que não teve problema, mas continua sendo o melhor Enem de todos os tempos. Qual vai ser o melhor Enem de todos os tempos? O desse ano, o próximo. Esse ano já vai ter 100 mil pessoas fazendo o Enem digital.